Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, mitologia e filosofia. Esta é uma aula para a semana 3 do PET 3. Preste bastante atenção, nós vamos ter informações importantes para que você realize bem as atividades desta semana. A religião grega era uma religião politeísta, significa que eles acreditavam em vários deuses. Os seus deuses eles tinham formas humanas e também personalidades. Então, eles eram muito semelhantes aos humanos no seu comportamento, na sua aparência. Isso ajudava com que os gregos conseguissem explicar fenômenos naturais dos mais diversos, como presentes ou castigos divinos. Então, uma seca, ou a maré não está para peixe, ou um raio, ou dentre outras coisas que aconteciam, eles tinham essa explicação divina. Okay? Então, esta era a crença dos gregos. Os principais deuses gregos aí estão dentre os vários, né? Zeus, que era o rei dos deuses, né? O principal deus, Hera, Apolo, Atena, que era deusa da sabedoria, Ares, Poseidon, que era deus dos mares, Hermes, que era o deus mensageiro. Então haviam vários deuses, alguns aí ligados principalmente aí à questão de fenômenos naturais, e é interessante que nós observemos isso. Estão ligados aí às forças da natureza, à explicação das forças da natureza. Para os gregos, os deuses, todos esses deuses moravam no Olimpo, ou seja, em cima do Monte Olimpo. Era a morada dos deuses. Segundo a mitologia deles também, existiam alguns filhos de mulheres humanas que davam origem, né, a semideuses. Existiam aí filhos de deuses com mulheres humanas que dariam origem, por exemplo, ao Hércules, que era um deus, um semideus. Eu coloquei o Hércules da versão da Disney, porque era um desenho que era uma animação que a gente assistia, que eu assistia na infância. Então, também Aquiles, quando você ouve falar, olha, isto é o meu calcanhar de Aquiles, que significa uma fraqueza, está ligado com a lenda de Aquiles. Aquiles era um semideus, filho de um rei e de uma ninfa. Ele foi banhado em um rio para ganhar a força, para ser forte, só que apenas a parte em que a mãe o segurava pelo pé que não foi banhada pelo rio, que era o calcanhar. Então, justamente nesse momento, né, justamente nessa parte do corpo que ele foi atingido, causando a sua derrota. Então, ele é um herói das lendas gregas, um herói das diversas lendas gregas. Né? Existem diversas lendas em torno tanto de Hércules quanto de Aquiles. Vamos dando continuidade. Nós temos, por sua vez, aqueles que contestavam a questão mitológica, principalmente aí para a questão de explicação dos acontecimentos, né, naturais. E estes eram os filósofos. Filosofia, né, do grego nós temos aí o filo, que significa amigo, né, o filia, que significa amigo, e o sofia, né, seria sofia, seria amigo da sabedoria. Então, é importante nós termos esta clareza. A filosofia grega ela influenciou bastante o mundo ocidental. É uma matéria, algo que vocês vão
vendo que será construído com o tempo uma ideia de mundo ocidental, e isso fará parte tanto da matéria de história quanto da matéria de geografia durante aí a vida escolar de vocês, mas a base filosófica para essa sociedade ocidental, ela está na filosofia grega. Nós temos dois períodos aí da filosofia grega, e que tem referência basicamente Sócrates. Existe a filosofia pré-socrática e a filosofia socrática. A pré-socrática, nós temos aí pensadores que se preocupavam em explicar eventos naturais. Dentre eles, Tales de Mileto, Pitágoras, e eles também preocupavam-se aí com questões matemáticas, principalmente o Pitágoras. Na matemática vocês vão aprender o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? É um estudo aí dos triângulos aí, feito pelo Pitágoras, né? Então, a professora de matemática, quando for o tempo, vai ensinar para vocês, porque o professor aqui é de história. Apesar que o professor, né, não vai perder tempo explicando, apesar de saber. E nesse sentido, esses filósofos contestavam, de algum modo, a mitologia grega. Então, Tales de Mileto, Pitágoras, né, eles estão ligados a esse movimento pré-socrático de explicação dos eventos naturais sem a influência dos mitos. A segunda, que é a filosofia socrática, que tem como referência o próprio Sócrates, se preocupa em questões mais éticas, né? Inclusive, ela cria esse termo ético. Esta filosofia ela vai criar essa situação aí de éticas, né? Tratando aí de justiça, liberdade, política, escravidão, dentre outros aspectos da vida social, da vida do ser humano. Então, nós temos aí o Sócrates, que, da célebre frase, né, só sei que nada sei, e nós temos o Platão, que caracteriza aí bastante aí pela exaltação do mundo das ideias, e nós temos o Aristóteles. Então, esses são os três grandes filósofos aí, são pessoas que influenciaram todo o pensamento ocidental. Então, toda essa filosofia grega antiga, ela, de algum modo, ela chega até nós. Ela influenciou a filosofia posteriormente, né? A filosofia, principalmente aí, dentro da Igreja Católica, dentro de outros aspectos, dentro da Renascença, que nós vamos estudar já no 7º ano, né? Então, são coisas que vocês vão percebendo que estará presente na vida de vocês. Existem pensamentos muito antigos que estão muito presentes na nossa vida. Então, é algo que nós podemos compreender. Um outro aspecto importante, e ainda é um aspecto até religioso, é a questão dos Jogos Olímpicos. Esse ano nós vimos as Olimpíadas do Japão com muitas novidades. Nós tivemos aí o Brasil se destacando em modalidades que antes, né, não existiam nas Olimpíadas, por exemplo, o skate e tal. Mas o que nós temos? Esses Jogos Olímpicos, eles têm uma origem, né? E há uma diferença entre os Jogos Olímpicos da Antiguidade com os Jogos atuais. Por que os gregos faziam isso? Eram jogos aí feitos em homenagem a Zeus, principal deus do Olimpo. Apenas homens podiam participar. E quem eram esses homens? Homens livres,
falantes da língua grega e no pleno gozo dos seus direitos de cidadão, né? Então, havia um número ilimitado de pessoas, então várias pessoas participavam dos Jogos Olímpicos. Quando havia o Jogo Olímpico, se a cidade estivesse em guerra, a guerra parava para eles fazerem os Jogos Olímpicos. Então havia uma questão aí religiosa, né, ligada à questão da prática do esporte. As mulheres, elas não participavam. É diferente, né, da questão aí hoje moderna. Por quê? Elas tinham a sua competição própria, né, elas tinham os seus jogos próprios em homenagem à deusa Hera. Nos Jogos Olímpicos, aí nós tínhamos natação, corrida, arremesso de disco, salto em distância, dentre outros. É interessante, por exemplo, quando nós pensamos na questão da corrida, a medição, por exemplo, da competição da corrida, que nós chamamos de maratona, é a distância entre a cidade de Maratona e a cidade de Atenas. Ok? Então, são coisas que estão presentes ainda, né, que são relembradas pelos Jogos Olímpicos. É importante nós observarmos isso. Um outro aspecto muito importante da cultura grega é o teatro. Apesar que nós temos aí também as esculturas que valorizavam muito o corpo humano na sua plenitude, então eles valorizavam aí esculturas de homens, né, de fortes, né, viris, tem essa questão. Elas também haviam aí vasos de cerâmica que eram pintados, né, que tinham aí cenas do cotidiano, cenas da mitologia grega. Mas nós temos aí, de forma bastante expressiva e até uma continuidade, a questão do teatro. O teatro ele era relacionado aí às festas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho. E dentro destas festas, dentro desses cultos, foram criados dois gêneros, né? Dois tipos, dois estilos de teatro. O primeiro é a comédia, que fazia críticas à forma de governo e em forma de humor. Ok? E também nós tínhamos a tragédia, que contava as histórias entre os dramas, sobre os dramas humanos. Então, basicamente, o teatro ele tem a sua continuidade. Hoje nós temos aí, apesar de não ser muito comum dentro do nosso, dependendo da classe social, dependendo da cidade, a questão teatral, mas ainda existe. Vamos para as atividades desta semana. A número 1, vocês vão citar duas características da mitologia grega. Está bastante simples, nós falamos na aula, então está tranquilo para você. Vocês vão explicar também a diferença entre filosofia pré-socrática e socrática na número 2. Ok? Nós dizemos sobre esse assunto também aqui. Vocês, na número 3, leiam esse texto, que está aí na questão 3, e respondam a letra A e a letra B. Quem poderia participar das Olimpíadas? Na letra A e na letra B. Porque somente eles podiam participar. Ok? Na número 4, nós temos aí um texto sobre o teatro antigo, na antiguidade, e vocês vão responder a letra A e a letra B.
E a letra C. Na letra A, quais eram os principais gêneros do teatro grego? Na letra B, o que era representado de teatro nas peças de teatro grego? Na letra C, você já assistiu a uma peça de teatro com um desses gêneros? Qual o nome da peça ou das peças, né? Se você assistiu mais. Faça as atividades com bastante atenção. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, né? Estou à disposição. Deus abençoe você. Bons estudos e boa semana.